Bom dia, galerinha do segundo ano. Vamos iniciar nossa aula de hoje, com mais um conteúdo novo para vocês, alunos do segundo ano. Na verdade, esse conteúdo do segundo ano vai ser mais uma revisão. A gente está aí com o nosso livro de ciência terminado e a Pro tá aí trazendo conteúdos que já foram vistos por vocês para que a gente possa rever. Rever é sempre muito importante. Por quê? Rever é importante porque eu consigo tirar dúvidas de coisas que eu não aprendi. Pode ser que no dia daquela aula eu não prestei muita atenção, pode ser que naquele dia eu não fui para a escola. Então, quando a gente rever novamente um conteúdo, a gente pode aprender novamente. Hoje nós não vamos iniciar nossa aula fazendo a correção, por quê? Porque nossa atividade é de redação e a Pro precisa corrigir individualmente. O que significa isso? Cada um mandar sua redação para a Progil corrigir. Então, estou aguardando aí, já recebi algumas e preciso receber as demais para mandar aí o retorno para correção, não é isso? Então, hoje a gente vai iniciar nossa aula com conteúdo de verdade. Então, vamos aí. Qual será o conteúdo aí do segundo ano para revisão hoje? Hoje a gente vai estar revisando, as plantas e os seres humanos. Então vamos aí descobrir essa relação que existe entre esses dois grupos, o grupo dos seres humanos e o grupo dos vegetais. Então existe uma relação de troca entre esses dois grupos. Os seres humanos fazem algumas coisas pelas plantas e as plantas fazem muitas coisas para os seres humanos. Então vamos iniciar. As plantas são autossuficientes, ou seja, elas mesmas produzem o seu próprio alimento para viver. Muitas servem como alimento para animais e seres humanos. Olha que coisa interessante aí que a gente precisa prestar atenção, segundo ano. Duas coisas que ele falaram aí que deixou bem claro, como a gente precisa das plantas. A gente precisa das plantas em que sentido? A gente precisa das plantas porque elas nos fornecem alimento. Elas fornecem tanto para nós, que somos os seres humanos, como para os animais. Só que a planta fornece alimento para a gente, mas ela não precisa que a gente dê alimento para ela. Porque essa palavra aqui, autossuficiente, significa que ela própria faz o alimento dela. Então, Pro, qual a contribuição que a gente dá para a planta, que a senhora falou? Quando a gente rega a plantinha, joga água na plantinha, a gente está contribuindo para que ela possa fabricar o alimento dela. Porque para que ela fabrique o seu alimento, é necessário que haja 3 fatores principais: a água, a luz do sol e os nutrientes. Onde ela vai encontrar os nutrientes? No solo, na terra onde ela está plantada. A luz do sol, quando ela tiver contato com o sol. E a água, a gente contribui aí quando a gente rega a plantinha que está na nossa casa. Mas essa água também pode vir na natureza, quando chove, entenderam? Então a gente ajuda de certa forma a planta quando não está chovendo, para ela fabricar o alimento dela. Mas existem plantas que estão aí no mundo, sem ser na nossa casa, que não precisam da ajuda do ser humano para fazer isso. Por quê? Justamente por essa palavrinha autossuficiente significa que ela faz tudo sozinha. Ela não precisa da ajuda de ninguém. Mas já nós, os seres humanos e os animais, precisamos e muito das plantas, porque elas nos fornecem alimentos. A gente já estudou sobre as partes da planta, não é isso? Então, todas as partes da planta são utilizadas pelo ser humano para nos alimentar. Então, a raiz, o caule, a folha, a flor, o fruto. A gente come caule? Depende da planta que a gente está usando para comer caule, Claro que eu não vou pegar uma árvore, chegar lá, meter o dente, dar uma mordida no tronco da árvore. Não é isso que a Progil está dizendo.
existem plantas específicas onde o caule desta planta é aproveitada para alimentação. E nós também já vimos que existem plantas com partes diferentes. Tem plantas que não têm todas as partes, né? E aí a gente vai começando a perceber que elas são usadas na alimentação. Aqui a gente tem um modelo de um rabanete. Essa imagem aqui é um rabanete. O rabanete nada mais é do que uma raiz que a gente come. O rabanete, a batata, a cebola, o alho, são todas raízes utilizadas na alimentação. Aqui, ó, o alface é uma folha que a gente utiliza na alimentação. A cenoura é uma raiz, o gengibre é uma raiz e o agrião é uma folha. Aí a gente pode ver aí caule, né? O palmito, que é uma planta, a gente come justamente, né, o que desse palmito? O caule. Outro exemplo aí, existem flores comestíveis que as pessoas plantam para comer. Fruto é o que a gente mais come, como manga, maçã, são frutos, são uma parte da planta usada na nossa alimentação. Então a gente já conseguiu perceber que as plantas são essenciais para que nós, os seres vivos, sobrevivemos através da comida, e ainda tem aí o agravante que a planta purifica o ar, inserindo neste ar o oxigênio, que é um gás fundamental para a sobrevivência dos seres vivos. Além da alimentação, a gente também tem aí a contribuição das plantas na nossa fabricação de alguns produtos. Então vamos aí, ó. Pode-se dizer que algumas das plantas que utilizamos na fabricação de roupas são o algodão, a junta e o sisal, que são vegetais comumente empregados na fabricação de tecidos, bolsas, chapéus, sandálias e etc. Então, além de nos auxiliar na comida, na alimentação, a gente ainda precisa das plantas também para auxiliar na vestimenta, né? O algodão é um exemplo de planta utilizada para fabricação de tecido. Então, fabrica o tecido e aí a gente utiliza para fazer roupas. Tem a junta também, que é utilizada para fazer bolsas, chapéus, a mesma coisa do sisal, que é utilizado em sandália, em bolsa, em chapéu. Então, essas plantas também contribuem na nossa vida na questão da vestimenta, né? Então, além de contribuir na comida, eles também nos ajudam a ficar quentinhos, protegidos, vestidos. Vimos aí essas duas contribuições, vamos aí para mais uma. Qual a outra contribuição das plantas, né? As plantas estão presentes em diversos produtos. A gente encontra a base de muitos produtos que a gente usa na nossa casa, como o perfume, o shampoo, o creme, o sabonete. Tem aí a participação das plantas, né? Elas são utilizadas como matéria-prima para o desenvolvimento destes produtos. Olha como as plantas são importantes na nossa vida. Sem elas, a gente deixaria de ter aí muitos benefícios, né? Muitas comodidades nessa era moderna que a gente tem. Tipo, lavar o cabelo para ficar cheirosinho com shampoo, passar um creme gostoso na pele, não é? Que mais? Usar sabonete, perfume para ficar cheirosinho. Então, tudo aí que a gente usa na nossa higiene pessoal tem aí como base algumas plantas. Além de ser usado também para que a gente possa fazer todo esse tipo de aparato, elas são usadas também na construção de nossas casas e ainda para fazer combate de doenças. Quem nunca tomou um chazinho aí que a mamãe fez porque estava com uma dorzinha aqui de barriga, ou então estava gripado, ou então estava com dor de cabeça, aí a mamãe corre lá, faz um chazinho, toma e a gente fica bom. Porque as plantas também são utilizadas na fabricação de remédios ou in natura. O que é in natura, Progil? Quando a gente tira a planta da natureza e faz um chazinho com ela.
Ela ali também tem uma ação medicinal, né, para cuidar de doenças de forma in natura. Agora já tem alguns remédios, tipo os analgésicos que a gente toma para dor, que tem ali na propriedade, na base da construção daquele remédio, o quê? Uma planta como matéria-prima principal. Então, o que é que ficou bem claro para a gente hoje, gente? Que o grupo dos vegetais, né, o reino vegetal, ele tem na nossa vida uma importância muito grande. Que importância é essa? Ela está presente na nossa alimentação, eles estão presentes aí também na questão da construção da nossa casa, eles estão presentes aí também em materiais, em produtos que a gente usa no nosso dia a dia. Eles estão presentes também nas vestimentas que a gente utiliza. Tem aí grupos diferenciados para que a gente separe essas espécies de plantas. O que isso quer dizer? Tem ali o grupo do pomar, tem o grupo da horta e tem o grupo do jardim. Então eu vou ali inserir, né, colocar minha plantinha naquele grupo de acordo com o objetivo desta planta. Então, se eu digo que aquela planta faz parte do pomar, o pomar é um terreno de cultivo de plantas frutíferas que podem ser em um sítio ou uma fazenda. Então, todas as plantas que vão para o grupo do pomar têm como função, como objetivo, a alimentação. Eu coloco lá no pomar o pé de manga, o pé de acerola, coloco o pé de maçã, que mais? O pé de banana, porque são tudo plantas que vão dar frutos para que a gente possa usar na nossa alimentação. Já a horta é um lugar onde são cultivadas verduras, hortaliças e legumes, além de também ser cultivada temperos e ervas medicinais. O que isso quer dizer? Na horta eu vou plantar coisas também que eu utilizo na alimentação. Também vou utilizar na alimentação o que eu planto na horta. Só que aí não vai ter nenhuma planta que dê frutos, não são plantas frutíferas. São plantas que eu vou usar como verdura, como hortaliça e como legume. Lá na horta também eu posso plantar aquelas plantas usadas para fazer remédio, que a Pro acabou de falar, os chazinhos, né? É o que a gente chama de plantas medicinais. Tem as plantas também que são utilizadas para temperar os nossos alimentos, como o coentro, a salsinha. Onde elas ficam? Elas ficam na horta também. Já no jardim, né, é um espaço planejado ao ar livre, utilizado com a finalidade de se exibir e cultivar flores e plantas. Então, tudo que eu planto no meu jardim, a finalidade daquele lugar é deixar tudo belo, tudo bonito. Eu quero ornamentar. Então, no nosso jardim, a gente planta plantas ornamentais. O que significa plantas ornamentais? São plantas utilizadas para que a gente embeleze a nossa casa, embeleze o ambiente. Então, ninguém vai comer as plantas do jardim. Não vamos utilizar as plantas do jardim para temperar. Não vamos utilizar as plantas do jardim para fazer chazinhos. Qual é o objetivo das plantas que eu coloco lá no grupo do jardim? Para enfeitar a minha casa. Pra gente aí ficar mais craque nesse conteúdo de hoje, a Pro vai estar postando lá no grupo da escola uma atividade no caderno, né? Para vocês fazerem no caderno de ciência. E aí vocês vão copiar as perguntas que estão nesse caderno de ciência e vão responder utilizando aí a página 386 e a página 387 do livro de vocês de ciência. Então, gente, até amanhã na nossa próxima aula.